primeiro mês deles foi R$ 130 de dividendos, aí depois 900 e pouco, teve mês foi lá em setembro de 2020, foi R$ 10 que eles receberam de dividendos. E agora, igual você falou, tipo assim, ó, teve mês aqui que foi o quê, ó, 11 mil, 14 mil. Let's go. A minha ideia também de poder desvincular até disso também, para poder mostrar para as pessoas, né, o que é, como é que funciona, porque você não está pagando pelo serviço, porque você é o produto ali, né? Então, ou seja, eles usam e você está na mão deles, eles vão, nem sempre eles vão defender o ideia. Aí tem essa coisa, lógico que qualquer profissão a gente não pode julgar totalmente. Exatamente, tem gente que é de um jeito e tem gente que é de outro. Mas assim, na média, querendo ou não, é difícil, assim, igual, por exemplo, eu mesmo tive cliente que chegou a ter, por exemplo, coisa do Banco Master na época, aí, tipo assim, eu não foi uma indicação minha, mas ela falou assim, o que você tem de melhor CDB hoje? Isso na época, mas 2020 não tinha sinal, assim, lógico que podia quebrar, já tinha o FGC e tal, não sei o quê. Ela falou, o melhor que tem que estar rendendo mais é isso. E obviamente eu via lá, poxa, vai dar mais, mas assim, não é sustentável por isso. Aí com isso o pessoal vai o quê? Vai aumentando, né? Vai empolgando, vai colocando mais e mais, e aí chega nesse ponto aí que tá, um monte de gente quebrou, um monte de coisa enrolou. E aí ficou essa situação assim, né? Eles começaram a investir em 2020. Tava lá em casa, um churrasco lá todo, domingo à tarde, assim, sábado, não sei. E a gente batendo papo e tal, e eu já tinha começado a minha carteira em julho. E eu falando, ó, e aquele período ali de julho até mais ou menos fevereiro, a bolsa tinha subido bem. E eu falando, ó, tal, tô investindo em ações, tô colocando tanto todo mês, cara, você tava começando ali naquele período. E aí eles empolgaram com a ideia. Falaram, poxa, interessante isso e tal, vou pegar uma parte do nosso dinheiro, vamos conhecer como é que é isso e tal. E teve até uma discussão interessante dos dois, que um queria colocar o valor e o outro queria colocar metade. A mulher mais conservadora, não, vamos começar com metade pra gente ver como é que vai ser e tal. E não, coloca tudo de uma vez e tal. Não, tal, eu mesmo, como, né, se eu já tenho vivência, não, começa com metade, porque o mercado é muito doido, vocês nunca investiram assim em ação, oscila, pode ter uma queda, apesar de que vocês entenderam que para ter um resultado consistente tem que ser mais longo prazo, deixar a carteira andar e os dividendos vão crescendo, a receita vai crescendo e tal. E aí o que aconteceu? Colocou os 100 mil, passaram uns dias, o que aconteceu? Veio a pandemia. Despencou. Aí, só que eu tinha conversado muito e a gente conversava muito nessa época, eu fui explicando, eu mandava uns áudios assim direto, explicando, vai cair, não desespera, não é hora de vender, funciona assim, agora você vai comprar mais quantidade, aproveita esse momento para você colocar, que bom que você não colocou tudo, que agora você tem dinheiro para poder continuar aportando, e ali foi, nesse modelo, entendeu? E ela foi colocando um pouco mais, e aí depois ela foi ganhando confiança, poxa, aí a bolsa recuperou, o dinheiro voltou e aí foi crescendo. E cada mês eles foram vendo a renda crescendo, entendeu? Então, tipo assim, e aí eles não pararam mais, você vê assim, o patrimônio total que eles colocaram, ele, tipo assim, nos últimos 3 anos ele dobrou de preço. Então, tipo assim, colocou tipo 800 mil e já tá uns 600. E aí agora, por exemplo, na média de apostas, já estão recebendo lá, na média de dividendos que eu vi nos últimos 12 meses, tá dando quase 7 mil de renda por mês. Teve mês que teve 11 mil, 13 mil. Você viu lá, né? Então, tipo assim, pensa bem, a pessoa receber quase 7 mil dividendos todo mês, já deve pagar a escola das crianças, já paga as compras de casa, despesa básica, assim, só que eles ainda querem reinvestir mais, né? Daqui a pouco eles podem usar esse dinheiro para poder viajar, que eles gostam de viajar, ou para outros objetivos, que eles quiserem. Então, tipo assim, é uma coisa que não tem. Se eu tivesse pegado esse mesmo dinheiro e investido em outra coisa, não teria rendido isso. Entendeu? Só em patrimônio ele mais que dobrou o dinheiro nesse tempo, pelo menos nos últimos 3 anos, que é o que eu puxei aqui da performance, né, que apareceu no sistema. E fora a questão da renda passiva, você vê como é que a pessoa não pode existir. O primeiro mês deles foi R$ 130 de dividendos, aí depois 900 e pouco, teve mês foi lá em setembro de 2020, foi R$ 10 que eles receberam de dividendos, e agora, igual você falou, tipo assim, ó, teve mês aqui que foi o que, ó, setorizou, né, lá, isso, 11 mil, 14 mil. Não, e esse estudo que eu vi ontem, achei interessante porque ele é sobre o Ibovespa, que é um estudo brasileiro. O que eu já tinha visto é da Bolsa Americana, mas funciona tudo igual, a mesma coisa. E mostra o seguinte, se você perder, tem um período lá, se você perder tipo 30 melhores dias do ano, a sua carteira, em vez de positiva, ela fica negativa. Porque a gente nunca sabe qual vai ser aquele dia do boom.
alguma coisa pode acontecer que dá uma arrancada de uma hora para outra. Vem um dinheiro estrangeiro maluco de uma hora para outra. Acho que e lá nos Estados Unidos já subiu nos últimos 15 anos, ou seja, lá já esgotou o mercado. E lá o mercado é muito grande. Um pouquinho de dinheiro que sai de lá e vem para o mercado, tipo, nossa, pô, faz isso aí, ó. Pra você ter ideia, hoje eu vi o cara atualizando lá os dados, a entrada de dinheiro estrangeiro é 40 bilhões de reais. 40 bilhões de reais é o quê? 8 bilhões de dólares. Isso não é dinheiro para estrangeiro, isso não é nada para a bolsa. A bolsa americana, pô, é mais de trilhão que gira lá de dinheiro lá. Uma empresa deles lá hoje já vale mais de trilhão dessas grandes. Então assim, Apple, com Nvidia, com essas gigantes lá e tal. Então assim, a gente tem um mercado minúsculo, você vê, a maior empresa brasileira hoje, a Petrobras, em valor de mercado, ela vale pouco 500 milhões de reais. Então, tipo, 500 milhões de reais, 100 milhões de dólares. Pô, o que é 100 milhões de dólares para o mercado americano? Entendeu? Pô, isso para eles é nada. Comprar uma empresa inteira do tamanho da Petrobras, pô, a Petrobras é mega empresa, não é uma empresinha qualquer. Porque se o estrangeiro está aumentando o saldo dele positivo, significa que ele está comprando de quem? Do brasileiro. Porque só existe duas figuras no mercado. Ou o cara é brasileiro ou o cara é estrangeiro. Estrangeiro, qualquer país do mundo. Se eles estão comprando mais, ou seja, eles estão comprando de alguém. O dinheiro está entrando, ele tem que comprar de alguém, entendeu? Então ele está comprando de quem? Do brasileiro que está vendendo. Então, ou seja, o brasileiro na média está vendendo por quê? Tem a renda fixa, pagando 15%, tem o Bitcoin que caiu, ele vai tirar e vai colocar no Bitcoin, sei lá o que vai acontecer com isso, acabar esse negócio. Eu não gosto, assim, não me pega, não confio. Eu acho, se posso estar totalmente errado e o tempo vai dizer isso aí. Eu acho que isso é uma grande bolha. Mas se eu falar isso perto do outro, eu falo que eu sou louco, né? Ninguém, vem os defensores aí que eu sou ultrapassado, não tô metendo nada e tal, mas assim, eu tô na linha dos maiores da história. Tipo assim, se você pegar quem são os grandes investidores bem-sucedidos, a maioria mesmo, os velhinhos que estão aí há 50 anos que já tipo de mercado, viram que toda vez que teve esse tipo de criação, porque isso não é a primeira vez que existe esse tipo de coisa. Você vira e mexe, como foi a crise de 2008, foi isso. Criaram um mecanismo fantástico de alavancagem para os americanos, que o cara tinha uma casa e ele podia tipo refinanciar a casa quase que 2 vezes. Nossa. Então tipo assim, era um dinheiro infinito, você tem sua casa, aí você pega lá e o juro lá é barato, então você pode pegar empréstimo, sua casa vale 100 mil dólares, aí você dava, sei lá, pegava 80 mil, aí você jogava esse dinheiro da economia e gastava e tal. Aí daí a pouco você pegava mais 80 mil em cima da sua casa que vale 100. E gastava, tipo assim, 3 vezes às vezes. Então, tipo assim, aquilo ali ia criando uma alavancagem infinita, até que o ponto vira que aquilo não era sustentável. E aí, história, pode acontecer com as criptomoedas. Entender, tipo assim, colocou o dinheiro nisso. E o que vale isso? Para que isso muda na vida da gente? Qual que é a importância disso para a economia? O que isso significa? A gente consegue viver tranquilo? Sem isso, não precisa de nada disso. Para que isso? Tipo assim, qual que é o sentido real disso? É especulativo puro. Porque, tipo assim, o primeiro princípio que tem, ele só sobe se entrar dinheiro novo. Ou seja, precisa de gente de fora estar comprando para subir, porque ele não tem valor. Qual que é o valor intrínseco? É diferente de uma empresa. Quando você investe numa empresa, ela tem um valor real, que ela gera de lucro. Então você investe, por exemplo, na Petrobras, ela tira o petróleo da terra, o petróleo está lá, ela gasta, por exemplo, hoje o preço médio da Petrobras é de cerca de 2, 3 dólares para poder perfurar um poço de petróleo e tirar o petróleo lá do fundo do mar. Então ela gasta 3 dólares para tirar do fundo do mar, aí ela gasta mais não sei quanto para transportar de navio até não sei onde, aí refina e tal, vende petróleo por X, entendeu? E ela tem um lucro nisso. Então, de acordo com a quantidade de litros de barris de petróleo que ela tira, ela tem uma quantidade de lucro. Então, assim, chega uma hora que esse lucro é tão grande que a empresa não pode valer só isso. Como que está a divisão das despesas da pessoa, como que ela está gastando dinheiro. E aí ela coloca as metas que podem ser ajustáveis aqui, ó. A gente pode, não, a minha necessidade básica é muito mais alta. Não, vou investir mais em educação, ou vou divertir. A ideia desse aqui, com esse aqui, por exemplo, diversão e liberdade financeira é o seguinte, teoricamente é assim, esses 10% você não vai usar nunca, teoricamente, que é o dinheiro desse investimento para gerar renda, que é para você ficar rica, né? Para ficar rica, você vai construir patrimônio, então esse dinheiro aqui você não vai mexer nele, porque quanto mais você tiver, mais patrimônio você ganha, é só riqueza. E esse de cá é o contrário, esse aqui é o dinheiro que você tem que torrar no mês. Porque é o seguinte, ele é para diversão, então ele equilibra os dois, porque você vai estar ao mesmo tempo guardando dinheiro, aumentando sua riqueza e aproveitando. Porque muitas pessoas erram por guardar demais e não curtir, aí morre, fica o dinheiro aí, não usou para nada,
Ou a pessoa só tem diversão e não guarda nada, aí não aumenta a renda. Então, aí você tem que ter o corte da diversão para você se obrigar. Isso foi pra mim, eu era desse perfil também. Eu sou pão duro. Eu sou desse perfil. Eu fico chocado. Eu sou desse perfil também, eu era não gastar, eu queria guardar o máximo. Só que aí eu mudei por isso, eu comecei a criar isso aqui e aí comecei a gastar sem culpa, que é o mais importante. Porque eu cumpri o compromisso de guardar aqui. E aqui eu tinha isso aqui para poder usar, ou seja, o meu compromisso. Você pode, inclusive, é lógico, com o tempo esses percentuais vão mudando. Você pode, vou guardar 20%, 30%, não interessa, mas assim, é importante existir os dois potes, mesmo que seja menor, vou deixar só 5% para diversão, mas assim, e preferencialmente, qual que era a ideia? Você se obrigar propositalmente no início a viver uma experiência que você não está acostumado. Então vamos imaginar que normalmente você tem costume de ir no restaurante tal durante o final de semana. Uma vez por mês eu vou almoçar fora no restaurante X. Aí em vez de você ir naquele restaurante, você guarda o dinheiro. Aí vamos imaginar que você vai uma semana sim, uma não. Aí você fala, não, dessa vez eu vou juntar os 2 finais de semana e vou naquele outro que eu não estou acostumado a ir, no mais caro, diferente, para você viver a experiência, porque aquela experiência vai fazer você, é maluco isso, acessar coisas que você não acessa no outro, você ser mais bem tratado, você comer uma coisa diferente, você beber uma coisa diferente, você viver um momento diferente para aquilo elevar o seu nível de merecimento, para que você queira fazer com que aquilo seja comum no seu dia a dia. Sim. Não, eu quero viver isso aqui sempre, eu gostei muito dessa experiência, eu quero isso aqui, em vez de eu poder vir aqui uma vez por mês, eu quero que isso possa vir aqui toda semana. Aí você vai buscar maneiras, inconscientemente você vai estar trabalhando dentro da sua mente, uma maneira de você buscar aumentar a sua renda para que você consiga viver aquilo como e assim funciona.